E hoje é um dia que nós comemoramos o Dia dos Pais. E eu queria falar um pouco dentro desse tema, algo que envolve os pais, envolve a família, envolve aquilo que faz parte da essência do povo de Deus. Para isso, eu queria que os irmãos abrissem Deuteronômio 6. Antes da gente ler o texto, uma pergunta que nós podemos fazer é o que Deus quer de nós? Eu acho que é uma pergunta que, pelo menos, em algum momento da vida, todos nós já fizemos. O que Deus quer de mim? Para aqueles que são pais, uma outra pergunta é: como conduzir meus filhos na vontade de Deus? Como conduzir meus filhos nos caminhos do Senhor? Essa pergunta deve ser feita ainda mais porque vivemos em um mundo caído e esbarraremos a todo instante com os salvos e não salvos, os que seguem a Cristo e os inimigos da cruz. Hoje em dia, estamos em uma sociedade que denominamos de sociedade líquida. Uma sociedade que não possui uma solidez naquilo que acredita e, consequentemente, naquilo que vive. Tentam eliminar qualquer tipo de referencial e se fecham no achismo de que são independentes. Um achismo, porque é impossível ser independente. Só que nós, seres humanos, como criaturas, sempre viveremos a partir de um referencial. Por isso, na busca de referência para a vida, quando o referencial não é absoluto, o referencial passa a ser a si próprio, a própria pessoa. E novos ideais surgirão, novas filosofias, perspectivas de mundo mudarão de geração para geração. Mas existirá algo que permanecerá na sociedade, no povo, que não busca um referencial absoluto. É a frustração para todas as épocas com suas filosofias governantes. Contudo, houve um povo até Jesus e outro povo após Jesus, nos quais a marca identificadora é a perseverança no seu referencial. Enquanto a sociedade jogava o jogo dos referenciais insuficientes, Israel e depois a igreja permaneciam no seu único e suficiente referencial para a vida. O referencial absoluto a um Deus que se revelou. E sobre isso, eu quero falar para vocês acerca de uma geração do povo de Israel que estava prestes a entrar na terra prometida, mas que precisava guardar no coração algumas verdades para não se desviarem do seu referencial, para sobreviver em meio à idolatria da sociedade que estava já presente ali na terra prometida. Neste capítulo, há pelo menos 4 verdades para a família permanecer na vontade de Deus, baseado no que Deus disse por meio de Moisés para o povo sobreviver na terra prometida. Mas nós só iremos tratar sobre as 2 primeiras, dos versos 1 a 9. E a pergunta que queremos responder, pais, é: o que precisamos priorizar, zelar, para que nossa família sobreviva na vontade de Deus em qualquer época idólatra? Em qualquer época idólatra. Vamos lá para o texto? Deuteronômio 6, de 1 a 9. A palavra do Senhor diz: Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, teu Deus, se te ensinassem para que os cumprisses na terra a que passas para possuir. Para que temas ao Senhor, teu Deus, e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus
é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. A primeira verdade que nós devemos zelar para que nossa família sobreviva na vontade de Deus em qualquer época existe um referencial absoluto, e ele só pode ser o nosso Deus, Yahweh. Ele diz aí no começo: esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse, para que vocês os cumpram na terra a qual estão indo, para dela tomar posse. Moisés continua os seus discursos, porque ele já tinha começado no capítulo anterior, ao povo de Israel, e começa apontando para a principal e suficiente referência. Ao olharmos o texto, alguns poderiam responder prontamente: a referência é a lei, são os decretos, os mandamentos, as ordenanças do Senhor. Mas na realidade, a lei é referência por consequência. A referência primária e prioritária é o próprio Deus. É o próprio Yahweh. Não poderia ser diferente. Aliás, tudo só existe porque, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Ele não apenas criou, mas sustenta a criação. Não poderia ser diferente, porque mesmo com o pecado, foi Deus quem insistiu em aproximação. O homem rejeita Deus e o conhecimento de Deus, mas Deus já havia planejado reconciliação em Cristo. Reconciliação em Cristo. Deus escolhe, chama e forma um povo para si, onde desde o início, mesmo com a desobediência, com a incredulidade desse povo, Deus operou maravilhas no meio do povo, libertando-os da escravidão no Egito, atravessando-os o Mar Vermelho, provendo água, comida, vestimenta, livrando-os da mão dos inimigos, cumprindo a promessa de possuir a tão sonhada terra prometida. Aliás, eles estavam prestes a isso. Deus ainda deu a lei para que o povo aprendesse mais sobre ele, sobre quem ele era, e consequentemente mostrasse quem os homens são, para terem um relacionamento adequado com Deus, de fidelidade a Deus. Para nós, desta época, ainda mais não poderia ser diferente de Deus ser o nosso referencial. Ele concretizou o seu plano de reconciliação na plenitude dos tempos em Cristo Jesus. Ele envia outro Consolador, depois que Cristo sobe, um do mesmo tipo dele, o Espírito Santo, que habita no seu povo, capacita, aperfeiçoa, produz perseverança. Ele começou a boa obra e irá completar. Meus irmãos, a história está aí para nos mostrar que tudo é sobre Deus e sua graça, e nada sobre nossas forças, nosso merecimento. A história é de Deus, o plano é de Deus. Esse referencial que não poderiam tirar do coração, o Senhor em caixa alta, como está aí na sua palavra, Deus deixou algo específico para que eles vivessem na terra em que habitariam. Ele se revela em formato de lei, em palavras. E essas palavras deveriam reger, orientar a vida do povo na terra, que tem um propósito bem estabelecido por Deus. Qual o propósito estabelecido por Deus? Versículo 2. Para que temas ao Senhor teu Deus, e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida,
e que teus dias sejam prolongados. O temor ao Senhor e a obediência são o resultado de viver no referencial, no Senhor e na sua lei. O temor do Senhor e a obediência. O mais interessante que aqui ele não individualiza, ele coloca para gerações, vocês, seus filhos e os filhos dos seus filhos. Isso nos mostra que Deus tem uma visão do seu povo baseado em famílias. É como se Deus virasse para eles e para nós e dissesse: se vocês realmente vivem a mim como referencial, suas gerações me conhecerão, me temerão e andarão nos meus caminhos. Mas uma pergunta que devemos fazer é: o que é temer ao Senhor? O que é temer ao Senhor? É ter medo? É respeitar? É honrar? É dar glória? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temor do Senhor e obediência sempre andaram lado a lado nas Escrituras. Estão ligados. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Isso ocorre de tal forma que a realidade é que só obedece quem teme ao Senhor. Só obedece ao Senhor quem teme ao Senhor. Além disso, o temor a Deus nas Escrituras é quase sinônimo também de conhecer a Deus. Há uma ligação que praticamente podemos afirmar que quem conhece o Senhor, e aqui esse conhecer não é apenas de informação, é de intimidade. Quem tem intimidade com o Senhor vai temer e tremer e obedecer, que leva à obediência. Então Moisés continua falando: ouve, pois, ó Israel. Ou em outra versão, ouça e obedeça, ó Israel. Assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde manam leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados, ou o Deus dos seus pais. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em cumprir. Eu olho para esse chamado enfático de Moisés e me lembro de Tiago, da carta que estávamos estudando, chamando a igreja dispersa a estar pronta a ouvir. Esse chamado é para algo que antecede a escuta, como vimos. Em ambos, tanto em Moisés como em Tiago, é requerido ouvir e obedecer ao que ouviu. Mas para que isso ocorra, é necessário estar preparado, pronto para ouvir. O que seria esse preparo? Que nós já vimos em Tiago. É estarmos compromissados com Deus de tal forma, nosso coração tem um compromisso com Deus de tal forma, que ao ouvirmos sua voz, nós obedecemos sem reserva. É isso que você está pronto para ouvir. É o seu coração ter um compromisso com Deus, que quando você escuta a voz de Deus, seja ao ler, seja ao ouvir mesmo a pregação, outro tipo, um louvor que prega as Escrituras, que fala sobre as Escrituras, você obedeça aquilo que Deus está falando. Você haja conforme o que Deus fala nas Escrituras. E ele fala sobre uma bem-aventurança, sobre multiplicação, sobre bênçãos. Ouça e obedeça, ó Israel. Assim, ou seja, consequentemente, tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso numa terra que mana leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Pastor, eu lembro um pouco de Jó aqui. Jó sofreu sem ter cometido injustiça. Então, isso aqui, será que está certo? Esse ouça e obedeça a Israel, assim tudo lhe irá bem? Lembramos que duas coisas: Jó ainda não fazia parte do povo de Israel, né? Foi na época ali dos patriarcas, talvez um pouquinho antes, a gente não sabe com absoluta certeza. Mas também, para nós e para todos aqueles que viviam sendo povo de Deus, nós devemos lembrar que isso aqui
é o caminho mais provável. Que tudo irá bem não quer dizer ausência de sofrimento. Não quer dizer ausência de obstáculos ou ausência de dificuldades. O que Deus promete é, apesar do sofrimento, apesar das dificuldades, tudo lhe irá bem. Você terá a paz no seu coração, o shalom de Deus em você. A graça superabunda nas nossas fraquezas. Ele continua no versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Esse é o famoso Shema dos judeus. Não há espaço para outros deuses diante daquele que realmente é Deus, que é o único Deus. É muito interessante a construção dessa frase. Ele primeiro fala o nome de Deus. A gente não sabe ao certo, mas Yahweh, Yahvé. E depois ele coloca uma identificação particular. Esse Yahweh é o nosso Deus. Ou seja, ele tem um povo específico, exclusivo dele. Ele é o único que é Yahweh. A ideia é, vocês vão se deparar com inúmeros deuses dos povos que ali habitam. Hititas, Jebuseus, Cananeus, Amorreus. Mas não se iludam, Israel. Não se iludam. Um só é Yahweh. Um só é Deus. Incomparável. O único Deus real. Não se iludam. Mas pastor, o que isso tem a ver conosco agora, na pós-modernidade? Tudo. Muitas vezes nos esquecemos que só Yahweh é digno de ser Deus e fazemos de pessoas, coisas da vida, deuses que idolatramos. O coração do homem é uma fábrica de ídolos, disse um teólogo famoso. Outro, para onde o amor pesa, é para onde iremos. Aquilo que mais amamos se torna nosso Deus. Devemos tomar cuidado, porque criar deuses é fácil. É fácil para quem tem a natureza caída. Mas não nos esqueçamos. Em Cristo, nós fomos regenerados exatamente para dizermos não à nossa natureza caída e afirmarmos o nosso referencial, que é o nosso Deus, o único Senhor, o único capaz de ser o referencial absoluto da nossa vida. Mas o que devemos fazer? O que devemos fazer? Eu sei que o Senhor é o nosso Deus e Ele é o único Senhor. Será que saber é o suficiente? Nos resta uma coisa. O que Ele diz no versículo 5. Amarás, pois, o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Esta é a lei que resume todos os mandamentos. Jesus acrescentou Levíticos 19:18, que é amar o próximo como a ti mesmo, mas que também na ordem é dependente de amar a Deus, que é a citação desse versículo. Nosso principal modo de demonstração de que o Senhor é o único, Ele é o nosso Deus, não é por meio da afirmação audível, mas por meio da afirmação visível. Deus quer que vivamos a realidade de quem Ele é, ao amá-lo. Esses versículos de 1 a 5 podemos resumir em um chamado divino para que o povo estivesse com um coração compromissado com Deus e sua lei, ao amá-lo de todo o coração, alma e forças. Esse é o fundamento para a obediência. É dessa forma que começa a sobrevivência da família, seja na terra prometida, diante de povos idólatras, seja na Idade Média com um governo e até uma igreja idólatra, seja na modernidade ou pós-modernidade. A família que quer sobreviver ao espírito de sua época, aos ideais idólatras e sociedade corrompida, precisa começar estabelecendo, reforçando e demonstrando seu referencial absoluto. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. E fazemos isso amando-o de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. Uma pergunta que podemos fazer: temos vivido o Senhor como referência de vida
ao amá-lo com tudo que somos. Este é um chamado para vivermos com o coração compromissado com Yahweh, nosso Deus. O único capaz de nos dar sobrevivência, de dar sobrevivência às nossas famílias, em épocas sombrias e idólatras. A primeira verdade que nós devemos zelar para que nossa família sobreviva na vontade de Deus em qualquer época. Existe um referencial absoluto, e ele só pode ser nosso Deus, Yahweh. A segunda verdade é: precisamos transmitir o referencial para as gerações. Ele começa falando no versículo 6 o seguinte: que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. A continuação das verdades de Deus para o povo viver o referencial é bem clara ao afirmar que não era algo apenas para ser recitado, apenas para ser ouvido, mas eles precisavam que aquelas palavras fizessem parte daquilo que eles são, da sua própria natureza. Nós sabemos que o coração faz referência ao todo do ser, tudo aquilo que somos e nos faz agir como agimos. Deus queria um povo que o amor a Ele fizesse parte da sua própria natureza, que as famílias tivessem um compromisso com Deus. A pergunta que devemos nos fazer é: para onde estão indo as palavras de Deus que escutamos? Nós guardamos no coração? Nós estamos ouvindo as palavras de sabedoria e elas estão realmente penetrando o nosso ser e transformando aquilo que somos? Amém. Sim. Amém por isso. É para isso que nós fomos chamados, para guardarmos no coração. E guardar no coração é o mesmo que obedecer. Precisamos transmitir o referencial para as gerações vindouras. Esse referencial que faz parte agora do que somos, que guardamos no nosso coração. É por isso que ele fala no versículo 7, 8, 9 o seguinte: ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Lembro de outras passagens no Novo Testamento que falam sobre essa ideia. Por exemplo, Efésios 6:4. Paulo diz aos pais para treinarem seus filhos na fé. A ideia é: cria-os na instrução do Senhor. E a palavra instrução carrega a ideia de treinar para a vida, treinar os filhos na fé. Também lembro do apóstolo de João, mesmo que estivesse falando sobre aqueles que foram convertidos por ele, ele fala também por todos os pais cristãos quando diz: não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Nossa paixão como pais é transmitir o bastão da fé aos nossos filhos. Nós também temos o exemplo que, no caso aqui, não foi de um pai, mas de Lloyd e Eunice, que fizeram com Timóteo. Paulo fala assim para Timóteo: pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice, e estou certo que também em ti. Há um chamado em toda a Escritura para treinarmos os nossos filhos na fé, de tal forma que os filhos façam da fé de seus pais a sua própria fé. Deuteronômio, então, 6, 4, 9, oferece para nós uma espécie de clínica de treinamentos para os pais. Primeiramente, ele fala sobre o exemplo dos pais, nos versículos 4, 5 e 6. Depois, o ensino formal dos pais: tu as inculcarás a teus filhos. E depois, o treinamento informal dos pais, quando falarás sentado na tua casa, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar. Então, primeiramente, os pais passam o bastão da fé ativa, a instrução em amor ao praticarem o que fala, o exemplo dos pais. Depois, ao relacionarem a verdade eterna de Deus à vida diária de seus filhos.
e também por meio de treinamento espiritual. Primeiramente, então, o exemplo precede a instrução. É isso que nós estamos vendo. O exemplo precede a instrução. Essa passagem ensina aos pais a necessidade de passar tempo com seus filhos, durante o qual eles vivem num padrão dentro do referencial que seus filhos podem testemunhar, ao qual podem ser atraídos e que também podem imitar os seus pais. Nós precisamos confundir nossos filhos por meio de nosso compromisso central com Cristo. É exatamente isso, confundir. A primeira ação, o primeiro impacto na vida do nosso filho é de confusão por meio do exemplo que damos, vivendo Cristo como referencial. Antes de esclarecer, que é o papel do ensino, da instrução, o exemplo tem papel de impactar o nosso filho. O natural para os nossos filhos, que são pecadores, é o quê? Resistência para seguir a Cristo. Mas quando eles olham seus pais, exemplos de seguidores de Cristo, leva eles a questionarem suas próprias ações. Nós devemos ser modelos para os nossos filhos. Isso vai impactar a vida dos filhos. Vai trazer uma espécie de confusão, para então você esclarecer o caminho da luz, o caminho de Deus. Como saber se estamos sendo modelos de amor a Deus? É uma pergunta que nós podemos fazer. Como saber? E eu vou dar 4 perguntas para análise nossa. Primeiro, quão bem sou modelo de alegria, de relacionamento com Cristo? Aí dentro desse pensamento, dessa pergunta, nós podemos fazer outras. A igreja é uma tarefa ou uma alegria? O tempo com a palavra é uma profunda sede do meu coração ou uma regra que preciso seguir? Está vendo como muda as coisas? A percepção. Segunda pergunta: quão bem sou modelo que vive os relacionamentos segundo Cristo? Por exemplo, será que os nossos filhos, em todas nossas imperfeições, nos vê sendo humilde, arrependido quando erramos, quando pedimos perdão? É um exemplo também. Será que eles testemunham em mim um pacificador que foi chamado a plantar a semente da paz, ao invés de uma disposição em gerar conflitos? Então, quão bem sou o modelo que vive os relacionamentos segundo Cristo? Outra pergunta: quão bem sou o modelo de confiança em Deus e de obediência a Deus? Quando vem a dificuldade, quando vem a demissão, quando o diagnóstico é compartilhado, quando surge conflito no trabalho, quando os meus filhos me veem preocupado, será que eles também veem a minha dependência em espírito de oração? Será que eles reconhecem a minha convicção de que Deus é bom, mesmo quando a vida está ruim? Será que nós demonstramos isso aos nossos filhos? E por último, a última pergunta para análise: quão bem sou modelo de amor sacrificial, inclusive pelos próprios filhos? Será que os nossos filhos nos veem exibir um coração de servo, priorizando os interesses dos outros em relação aos meus próprios interesses, como diz lá em Filipenses, capítulo 2? São perguntas que nós devemos fazer, que podemos fazer para analisarmos onde estamos em relação a impactar na vida do nosso filho por meio do nosso exemplo. Somos chamados a isso, a sermos exemplo para os nossos filhos. Mas não só isso, também precisamos ensinar formalmente e informalmente nossos filhos. As palavras que guardamos no coração, nós inculcaremos, ensinaremos com persistência aos nossos filhos. Nada mais eficiente para o aprendizado do que a união de ação e palavra. Ação, exemplo e ensino como conteúdo. No evangelismo e no discipulado dos pais, Deus nos chama a combinar nossa caminhada, a nossa fala. Aquilo que fazemos,
aquilo que falamos. É o que fomos chamados a fazer. Algumas dicas quanto ao ensinamento formal e informal. Os pais ensinam seus filhos à medida que a vida deles levanta questões. É comum nossos filhos terem perguntas. Aproveitemos a oportunidade que Deus está nos dando para respondermos as perguntas com referencial em Deus. Não vamos negligenciar as perguntas. Não vamos deixar de lado isso. Você não para de perguntar, não. Vai para lá. Não, aproveita. É a oportunidade que Deus está nos dando para respondermos e direcionarmos nossos filhos na direção certa. No alvo, no referencial que é o nosso Deus. Discuta a verdade em ambientes naturais. Isso também. Não espere, por exemplo, estar em um devocional ou ir à igreja para ensinar. Faça sempre. Ao acordar, escovar os dentes, comer, passeio, dormir. Façam desses locais de ensinamento. É uma dica que nós temos. É o que precisamos fazer. E também usar histórias. Usar histórias, como a própria Escritura nos dá. Use histórias para compartilhar princípios para os seus filhos. Utilize histórias. Eu queria concluir com algumas observações para nós. Nós, como falamos no começo, vivemos em uma sociedade que quer fugir de referencial, mas ninguém consegue fugir de referencial. Então, eles falam que a realidade é relativa, a verdade é relativa, e assim por diante. A moral se torna relativa. Daqui a pouco não estão tendo uma crença sólida, uma fé sólida em alguma coisa. Tudo é líquido, tudo se escorre, nada é sólido para eles. E para isso, nós precisamos lutar contra isso, através do ensino aos nossos filhos. Por exemplo, para as pessoas que dizem que a realidade é relativa. A pós-modernidade, na sua maioria, entende que a realidade é baseada naquilo que cada ser humano experimenta ou interpreta. Ok, essa é a sua realidade, não a minha. Essa é a sua verdade, não a minha verdade. O que é realidade, então, para essas pessoas, depende de cada um. Não há algo absoluto e sólido. Mas nós que cremos em um Deus, Criador dos céus e da terra, e que revelou e sustenta a existência, nós precisamos reafirmar a realidade como sendo una e absoluta. Se nosso referencial é absoluto, a existência também é absoluta. A realidade também é. Como podemos contrapor, então, esse ideal da realidade relativa? Primeiro, fazendo ligação de tudo que existe e tudo que cada um vive a Deus. Para que serve o trabalho? Por que o papai ou a mamãe trabalham? Para que serve o lazer? Por que estamos tendo esse momento de lazer? Por que estamos estudando? Então, unir cada detalhe da vida e direcionar e ligar a Deus e a existência e a história de Deus, ao plano de Deus. Para quê? Para que o nosso filho ou a nossa família não se sinta deslocado da história de Deus. Nós fazemos parte da história de Deus. Nós somos parte da história do povo de Deus. É isso que nós somos. Então nós precisamos ligar tudo e as perguntas que os nossos filhos dão também à realidade de Deus. Outra observação que eu queria fazer é que há uma ligação direta entre guardar no coração e transmitir o que é para ser guardado. As Escrituras nos mostram que guardar no coração vai além de uma ordem individual. É uma ordem visando o próximo. A salvação implica não em algo individual, mas implica em algo coletivo também. Então, eu sou unido a Cristo, que é unido a cada um de vocês. Logo, nós somos unidos uns aos outros. É algo coletivo. E eu estou dizendo isso porque ouvimos sobre obediência. Ouvimos sobre guardar no coração.
E nós devemos pensar na nossa família, na igreja, no próximo. Um exemplo disso é Paulo, que instrui Timóteo a guardar o bom depósito. O que é o bom depósito? Seria, no caso, a escritura que contém o tesouro, que é o evangelho. Então ele quer dizer o que para Timóteo? Obedeça, viva o bom depósito. Mas não só isso. Uma das formas dele fazer isso, dele guardar isso, ele fala logo a seguir no outro capítulo. Transmitindo a homens fiéis e idôneos, para que eles também passem a outros. Então guardar o referencial é passar o referencial para as próximas gerações. É nosso principal papel de formar o referencial em nossos filhos. Não é da igreja, mas é dos pais. A igreja faz parte. Nós não podemos terceirizar a educação dos nossos filhos, a formação, para a igreja. Essas instituições, tanto igreja como escola, servem de complemento à formação principal que nós pais fazemos, que é de formar nos nossos filhos o referencial de Deus. Essa é a nossa principal formação. Formar nos filhos o referencial. A principal formação é do caráter santo na vida dos nossos filhos. Nós precisamos zelar por isso. É uma bênção de Deus. Antes de ser uma responsabilidade, é bênção. E só é responsabilidade nossa, porque antes foi Deus que deu. Porque antes Deus te abençoou em termos filhos. Que nossa vida seja constantemente guiada por esse referencial absoluto, que é o nosso Deus. E consequentemente, a sua palavra.